Abra sua Bíblia, livro de Daniel, capítulo 1. Livro de Daniel, capítulo 1. A partir de hoje nós iremos conversar, considerando aí o livro de Daniel. Então, por alguns domingos eu quero trabalhar esse tema dessa reflexão aqui com os irmãos. Ouse ser firme. E me despertou esse tema exatamente pelo tempo que nós estamos vivenciando, e tenho percebido, pelo menos lá na cidade, já algumas escolas, conforme eu mencionei aqui em um dos sermões passados, que em Campinas uma escola já havia tirado a placa dos banheiros onde as crianças já pequenas frequentam, então não existia mais banheiro de menino e menina. E já tomei conhecimento que em Mogi Guaçu também tem uma escola que já procede dessa forma, e também na cidade vizinha, Estiva Gerbe, também uma escola já tomando o mesmo caminho. E eu creio que para nós cristãos o momento é muito oportuno para começarmos já a pensar que daqui para frente enfrentaremos perseguição, e como cristãos nós teremos que optar pelo inegociável da palavra. Então eu creio que há muito tempo atrás Deus inspirou, e a história de Daniel será muito oportuno para nós já pensarmos nessa característica que devemos ter: ouse ser firme. Antes de lermos o texto, há muito tempo atrás Deus escolheu um homem. O nome desse homem era Abraão. E a esse homem, Abraão, Deus fez uma promessa. Qual é a promessa que Deus faz a esse homem? Que através da descendência dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Abraão, esse homem escolhido por Deus, um homem torna-se uma família, e essa família vai tornar-se uma nação. E finalmente essa nação, num momento histórico, ela vai em direção a uma região chamada região do Egito, e de uma forma muito sorrateira eles vão se tornando gradativamente escravos nesse local, e eles vão viver nessa região por volta de 400 anos. Deus levanta um homem chamado Moisés, instrumento de Deus. Deus envia de uma forma proposital esse homem para essa região, e no tempo determinado por Deus, Moisés sai como líder desse povo, dessa nação do Egito, e segue em direção à terra que Deus havia prometido, a Canaã, uma região fértil, uma região onde tudo o que se plantava colhia e dava. No entanto, Moisés não tem o privilégio de adentrar a terra prometida. O povo entra na terra prometida liderado por um outro que Deus havia levantado, Josué. E já instalado nessa terra, em determinado momento, esta nação, até então Israel,
povo de Deus, conhecido como o povo que Deus havia separado, escolhido, por alguns motivos, algumas questões, divide-se em 12 tribos. E durante um tempo, essas 12 tribos vivendo de uma forma harmônica, e nesse tempo Deus acha por bem levantar um grupo de homens para liderar aquele povo, aquelas tribos, chamado juízes. E daí, depois desse período, o povo descontente adentra-se então um período chamado período dos reis. E é exatamente nesse período, chamado e considerado período dos reis, que a nação vai se dividir. Assim a nação divide-se mais uma vez. De 12 tribos, agora ela passa a ter uma região e um local chamado Israel, onde o centro da adoração se torna Samaria, e automaticamente um outro grupo chamado Judá, que o centro de adoração se torna Jerusalém. Então esses dois reinos se dividiram, mas algo que não houve divisão foi na forma com que eles passam a cultuar a Deus. Já não era uma forma muito saudável. Percebia-se tanto em Judá quanto em Israel uma apostasia, um povo que ao mesmo tempo que adorava a Deus, mas já havia sido contaminado por alguns ensinamentos e outros deuses, já não era um povo que adorava a Deus conforme haviam recebido a instrução no Sinai. Assim, Deus vai levantar homens chamados profetas. E esses profetas vêm de uma forma muito específica para chamar o povo ao arrependimento. No entanto, os profetas não têm êxito. O povo continua com um espírito rebelde, é um povo que vai continuar de uma forma adorando a Deus, mas ao mesmo tempo cultuando e adorando e tendo algumas práticas que não condizia com aquilo que Deus havia orientado. Os profetas advertiram que se a nação não se arrependesse, Deus iria castigar. Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. O livro do profeta, ou melhor, o livro de Daniel, ele é escrito exatamente no período onde essa nação de Judá, não Israel, e o escrito de Daniel, ele é exatamente um escrito que traz todos os relatos especificamente dessa nação de Judá. Então você vai perceber que essa nação de Judá, a princípio, ela foi liderada por um rei chamado Jeoaquim. Era um rei assim que não estava nem um pouco preocupado se o povo estava adorando a Deus ou não. Inclusive ele favorece a que o povo tivesse atitudes que se distanciasse mais ainda de Deus. Por um outro lado, nesse mesmo momento histórico, surge um rei chamado Nabucodonosor, um rei que, a partir do poderio bélico que ele tinha naquele momento histórico, e não podemos esquecer que tudo isso acontecendo debaixo do olho e da vontade do Deus soberano, Nabucodonosor, então, em determinado momento, percebendo que aquele reino de Judá estava frágil, ele invade a cidade e leva cativo algumas pessoas. No entanto, o rei Jeoaquim ainda continua como rei daquela nação por um período de 8 anos,
Só que depois de 8 anos, Jeoaquim também se rebela e ele é tirado do trono. E você vai perceber que nesse momento onde o povo é levado para a região da Babilônia, o povo, nesse momento, ele tinha duas opções. É um povo que tinha duas opções. Qual era? Ou eles iriam contaminar os babilônios, ou eles iriam ser contaminados por eles. E quando você observa a história, você vai perceber que a história vai sugerir que o povo foi muito mais contaminado do que contaminou os babilônios. Dentre os que foram levados cativos, nós vamos encontrar 4 jovens. Quem são eles? A Bíblia diz Daniel, Ananias, Misael e por último Azarias. E é algo muito interessante, porque numa época em que ninguém mais se importava com Deus e muito menos com a palavra de Deus, o povo estava distante de tudo isso, a gente vai perceber que ainda um grupo muito pequeno relata esses 4 jovens. Isso desperta a minha atenção. Esses 4 jovens ainda davam muita importância a Deus e à palavra de Deus. E é interessante isso, porque a gente chega à conclusão aqui no texto que Deus, ele não se interessa muito por números. No entanto, ele insiste que nunca ficará sem testemunhas. Nós encontramos numa nação 4 jovens que, apesar de tudo que o povo estava fazendo, aqueles 4 jovens permaneciam ainda firmes. No entanto, isso não impediu que eles fossem levados cativos para a região da Babilônia. Então, a partir de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro de Daniel, porque o livro de Daniel, ele nos revela que é possível permanecer firme em um ambiente hostil. É possível permanecermos firmes a partir de agora, com tudo que o nosso sistema tem procurado impregnar na mente de muitos, quanto ao aspecto de igualdade e muitas outras coisas que vão vir nesse pacote. Então a igreja, o povo de Deus, precisa começar a ter consciência disso, e é um momento muito importante que eu e você precisamos desejar, colocar isso na nossa mente, no nosso coração e na nossa postura. Ouse ser firme. Hoje, Daniel capítulo 1, eu quero considerar com você versículos 1 e 2, que diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seus deuses, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. O que nós vamos aprender e podemos aprender hoje com esses 2 versículos de Daniel? Essa introdução aqui, ouse ser firme. Primeira lição que nós vamos aprender: Deus reina. Guarde isso, Deus reina. Esses 2 primeiros versículos aqui do texto fala exatamente do momento em que Nabucodonosor vai em direção a Jerusalém, que era a
capital de Judá, e ele invade aquela cidade. E é importante você lembrar que quando nós vemos esta história, principalmente aqui Daniel, que é o nosso objeto de conversa nessa noite, você não está lendo uma fábula, você não está lendo uma história que contaram, que possivelmente não aconteceu. Não, nós estamos lidando com a história, com um evento que realmente aconteceu. Então isso é importante você guardar. Então, no ano em que Nabucodonosor ele invade Jerusalém, ele cerca a cidade, toma a cidade, ele derrota tudo que existia naquela cidade. E você vai perceber um detalhe aqui muito interessante. No entanto, ele não vai levar o rei, nem vai tirar o rei naquele momento. Jeoaquim vai se tornar como um rei fantoche na mão de Nabucodonosor. E depois disso, ele vai deixar e vai ser tirado do poder, e também vai ser levado cativo. Porém, o texto vai dizer que Nabucodonosor, ele traz a Babilônia, além de alguns cativos prisioneiros, ele vai levar a maior parte do tesouro que existia no templo de Jerusalém. Então, é importante você guardar isso. A cidade de Jerusalém ficou intacta, mas o templo foi saqueado. A cidade ficou intacta, mas o templo foi saqueado. É muito importante eu guardar isso, por quê? Porque é exatamente nessa palavra, o templo vai ser saqueado e a cidade não é tocada. Por que será que o templo aqui é saqueado? Porque aqui começa exatamente ter sentido a história de Judá, nesse momento onde eles são levados cativos. Por que é aqui que começa a ter sentido? Isso que acontece do templo ser saqueado não é um acidente, tal como todos os eventos históricos da Bíblia, nada acontece por acidente. Tudo acontece exatamente porque Deus está no controle. Então você vai perceber, por muito tempo, o povo de Judá tinha o templo como um local sagrado. O templo era um local sagrado. Judá, eles adoravam a Deus no templo, cultuavam a Deus no templo. No entanto, o templo havia ocupado o lugar de Deus. O Deus que eles adoravam, o Deus que eles cultuavam, na verdade não tinha tanta importância assim. Judá, ele chega num momento muito histórico que os profetas vão advertir, os profetas vão orientar o povo, mas o povo insiste na ideia de que a garantia deles era o templo. Se o Deus que eles adoravam ali, no momento em que alguém porventura viesse invadir, tomar o templo, os utensílios sagrados do templo, o Deus que eles adoravam ali iria protegê-los, porque eles estavam e tinham a garantia do templo. Eles haviam feito uma inversão na ordem. O templo havia ocupado o lugar de Deus. Enquanto tivermos o templo, nós estaremos seguros. Era o pensamento daquele povo. E aí você então vai perceber que, na verdade, quando o templo for ameaçado, eles pensavam, é lógico que Deus virá ao nosso socorro e vai nos proteger. Aquele povo tinha uma segurança no templo, não em Deus. Então você vai perceber que, crendo nisso, a nação de Judá continuava no pecado. Por que que eles não ouviam as advertências dos profetas? É simples,
Porque na verdade, quando o foco da adoração é minha, sua, não é o Senhor, nós perdemos a noção de quem nós somos. Era isso que estava acontecendo com aquele povo. O povo adorava o templo. Adorando o templo, eles não precisavam considerar e reconsiderar quem eles eram. Não tinha problema nenhum. Por isso que eles continuavam na prática do pecado, porque o objeto de adoração era o templo. Quando o nosso objeto de adoração é o Senhor, automaticamente nós somos levados a reconhecer quem nós somos, porque nós estamos na presença dele. E quando na presença daquele que o profeta já dizia, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, se estamos na presença de um Deus santo, automaticamente nós temos que reconhecer que somos pecadores. Embora processo de santificação, mas ainda continuamos pecadores. E o povo de Judá tinha grande dificuldade de entender isso. Adoravam Deus no templo, mas o templo era o Deus de Judá. Nisso vai acontecer alguns aspectos assim muito interessantes. O templo agora estava em ruínas. Nabucodonosor, um rei pagão, havia levado os utensílios sagrados exatamente para um templo de Deus pagão. E agora? E é interessante que através desses acontecimentos, Deus vai demonstrar algo muito interessante. Ele não tolera o pecado, independentemente de quem for e aonde é encontrado. Deus não tolera o pecado. Se o povo, no momento em que os profetas anunciavam arrependimento, reconhecesse e voltassem à adoração, não ao templo, mas ao Senhor, Deus havia cessado o seu furor. Historicamente, nada disso teria acontecido, mas confiando no templo, e o templo não podia ser substituto para o arrependimento. Primeira lição, então, que nós aprendemos aqui com Daniel: Deus vai reinar independentemente se seu templo existe ou não. E é algo muito interessante, porque hoje nós temos esse local para nos reunir. Possivelmente vai chegar um momento histórico que nós não vamos poder mais nos reunir abertamente assim. Nós temos que ser firmes e crer que Deus continuará reinando. Mas pastor, isso não é uma mensagem aterrorizadora? Pode ser hoje, mas é muito melhor você desejar já ir se preparando para você não ser pego de surpresa. Então é algo que você precisa saber. Deus permanece, aconteça o que acontecer na terra. E de fato as coisas só acontecem aqui e aconteciam aqui nesse momento histórico porque Ele é Deus. Nada acontece se não for pela vontade dele. O versículo 2 deixa bem claro isso para nós. O versículo 2 diz: olha, o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Não foi Nabucodonosor que tirou. Talvez a princípio pode parecer estranho para você, mas foi Deus que permitiu. Isso deve marcar a nossa história de vida, assim como marcou a história de vida daquele povo. O Salmo 137, ele revela como que o povo ficou naquele momento. O Salmo 137 vai dizer: às margens do rio nos assentávamos e chorávamos. O que nós vamos fazer agora? Essa é a realidade do povo naquele momento.
Eles choravam porque não tinham mais o templo. E agora? Como que eles iam adorar a Deus? Perceba que os utensílios do templo não eram Deus. Então, nós precisamos ter plena convicção disso, que independentemente se um dia ou outro tirar o nosso local de adoração, Deus continuará sendo Deus e nós vamos ter que continuar adorando a Deus. De que forma? Nos reunindo secretamente, sei lá, na casa de alguém aqui. Se alguém quiser já construir um porão, fica à vontade. A gente vai ter que se reunir, não mais no templo, mas de alguma forma. Por quê? Porque aquilo que eu disse na nossa introdução vai ser muito importante. A gente tem que continuar cultivando isso. Nós vamos necessitar uns dos outros para chorar juntos e aguardar o retorno de Cristo, apesar das perseguições que vão estar acontecendo. Nós vamos ter que nos unir, independente do que aconteça, porque tudo que acontece hoje exatamente é para levar o povo cristão a ser firme, porque ideologia de gênero e outras coisas que nós temos visto e outras que ainda vão acontecer, tudo isso está acontecendo porque o Senhor permite para ver, olha, até onde nós vamos? Vamos continuar sendo firmes ou muitos, talvez aqui, vão pular fora do barco? Não, estava bom, mas agora Deus, não dá. Enquanto eu podia estar lá, reunir, ouvir e tal, mas agora a coisa está ficando complicada. Então, Deus, estou fora. E é por isso que a gente precisa começar desde já a pensar nisso. Ouse ser firme. E esta é uma lição muito oportuna para mim e para você. Essa lição aqui de Daniel, porque todos esses acontecimentos aí mundiais que acontecem ao nosso redor, acontecimentos na nossa vida, no nosso dia a dia, tudo isso está sob o controle e determinação de Deus. Não adianta eu e você reclamar. Ou nós aceitamos que Deus está no controle, ou nós nos desesperamos. Então tudo está no controle de Deus, porque Deus conduz e continuará conduzindo a história. Foi assim nesse período de Daniel. E o que fazer nos momentos difíceis? Talvez como esse que nós estamos vivenciando, um momento histórico onde nós estamos sendo pressionados a aceitar muita coisa que foge ao princípio inegociável da palavra de Deus. Eu creio que assim como o povo fazia, uma atitude que nós devemos ter é assentar e chorar. Essa é uma atitude que devemos ter. Assim como aquele povo fazia às margens do rio, sentavam, choravam. Deus, e agora? O que nós vamos fazer? Então eu não sei se você já pensou em fazer isso, se tudo que está acontecendo tem incomodado você. Eu não sei se você já chegou a olhar para os seus filhos e chorar. O que será dos meus filhos? Mas o choro, ele nos conduz a uma atitude. Nós temos um desafio muito grande daqui para frente, principalmente nós que temos filhos assim, da idade do Caleb, da idade dos pequeninos que nós vimos aqui. Nós temos um desafio, instruir, ensinar os nossos filhos, incutir na cabeça deles, se prepararem na escola onde eles frequentam, no ambiente onde eles frequentam, serem firmes, ter uma postura de cristão. Mas eles, mas será que eles entendem? Eles entendem.
porque assim como a nossa sociedade está começando pelos pequeninos, querendo incutir na mente deles que não existe mais homem e mulher, porque nós não podemos incutir a partir da orientação do nosso Deus, que é a vontade de Deus e tem que ser assim, e isso vai ser assim, e isso é um princípio inegociável. Semana passada, saindo com o Natan, e nós ficamos constrangidos. Eu me deparei com uma cena de 2 homens se beijando. Isso foge àquilo que nós estamos acostumados. E aí você tem que explicar. Infelizmente não sabemos como Deus vai julgar a nossa nação, mas como cristãos nós temos que ser firmes. Há um tempo atrás, 2 mulheres assim, conversando comigo, e a gente conhece já de uma longa data. Ela falou: "Ô Silas, você não quer fazer o meu casamento?" Eu falei: "Olha, não, estou fora." Usei essa expressão com ela, que a gente já conhece há muito tempo. Eu falei: "Não, estou fora." Então, a gente vive num momento histórico que nós temos que ter uma postura. Tudo o que está acontecendo, Deus vai proporcionar para mim, para você, uma firmeza na fé. Existe o que Deus faz e o que nós precisamos fazer. Então, eu não sei o momento em que você vive, Deus sabe. Talvez muitos aqui nessa noite vivem assim, momentos difíceis, às vezes problemas diversos, mas uma coisa a gente tem que ter certeza: Deus está no controle da história. Enfermidade, Deus está no controle da história. Dificuldades financeiras, Deus está no controle da história. Problema às vezes de ordem familiar, Deus está no controle da história. O que eu e você precisamos fazer? Ouse ser firme. De que forma? Creia que Deus está governando, controlando a nossa história, tanto individualmente, quanto da nossa comunidade aqui, quanto do nosso país. Então não pense que as leis acontecem porque foi político tal que fez, que elaborou. Não, só existem 2 forças reinando aqui, no nosso mundo: Deus e Satanás. Então, e tudo está no controle de Deus. Nosso inimigo número 1, ele sabe que parcialmente ele já está preso. Ele age exatamente com permissão divina, e isso é exatamente para fortalecer a minha e a sua fé. Então, ouse ser firme. E eu gostaria que para o próximo domingo, não é comum, mas passar uma tarefinha para você. Leia Daniel a partir do versículo 3 a 7, e aí domingo à noite eu quero considerar uma outra lição muito importante, considerando esses versículos. Daniel, capítulo 1, versículos 3 a 7. Curve a sua cabeça, vamos nos assentar ao redor da mesa do Senhor.